Tá? Se a gente pegar os quadrinhos mainstream dos Estados Unidos, por exemplo, no começo a gente vai ter as crianças encrenqueiras, as crianças que se aventuram e a pessoa comum da família de classe média do cotidiano. Pós-depressão vai surgir a ameaça e vai precisar a necessidade do herói, então vai surgir o herói que tem as virtudes competitivas, que são aquelas habilidades que permitem ele superar desafios. Isso que fazia dele um herói, e a capacidade de ser um pouco selvagem, é um herói civilizador que tem que ser um pouco selvagem para conseguir enfrentar as ameaças que são selvagens, que são caóticas, que desestruturam o meio em que ele vive. Dr. Banner. Agora seria uma ótima hora para ficar com raiva. Esse é o meu segredo, capitão. Tô sempre com raiva. Nos anos 60, depois do Comic Code Authority, quando tem a moralização, o herói tem que ser moral também. O herói tem que ser um herói quase platônico, assim, ele tem que dar o exemplo. Todas as ações deles têm que ser didáticas e têm que ser bons exemplos para o público que vai ter contato com ele. Então a gente tem o herói que é idealizado moralmente e o herói que tem as virtudes cooperativas. O herói que é herói porque ele é justo, porque ele é honesto, porque ele é bom. Não basta só derrotar um inimigo numa batalha, ele tem que ter uma motivação justa para fazer isso. Por que está aqui? Deve haver algum motivo. Tem. Lutar pela verdade, justiça e moral americana. Nos anos 70, a gente vai ter mais o fracasso do herói idealizado. Pega esse herói da Era de Prata, coloca ele no mundo real para tratar de questões sociais reais e vamos ver como ele fracassa, porque é um jeito daquela geração dos anos 70 dizer, olha só esses valores moralistas, marcatistas que vocês empurraram para a gente, eles dizendo para os pais deles, para a geração anterior deles, isso não dá certo, não dá conta do mundo. Então é como o herói fracassa, sobre o fracasso do herói, sobre como o Batman não consegue pegar o Coringa, sobre como o Lanterna Verde não consegue acabar com o racismo. Superamos a ameaça da guerra e nos defrontamos com a frágil paz. Pensei que pudesse livrá-los para sempre das guerras, mas eu estava errado. Isso não cabe a mim. Ainda somos um planeta jovem. E existem galáxias por aí, outras civilizações com as quais aprenderemos. E vejo um futuro brilhante pela frente. E haverá paz. Haverá paz quando todos os povos do mundo quiserem tanto isso, que seus governantes não terão outra escolha. Eu queria que vocês vissem a Terra como eu vejo. Nos anos 80 a gente vai ter uma relativização disso, porque na verdade, a ideia de que uma influência do Nietzsche e de que não existe o bom e o mal são relativos, são subjetivos. O comediante, quando tu lê o Watchmen, tu começa a pô, que pena, um herói morreu. Daqui a pouco tu acha que ele é um babaca, daqui a pouco tu vê uma coisa, ele até que era um pouco legal. Não, ele era um babaca de novo. Então, não existe o personagem não é idealizado. O personagem, ele tem vários pontos de vista e que a moralidade dele vai ser julgada depende do ponto de vista que tu tá julgando ele naquele momento. É uma piada. É tudo uma piada. Mãe, me perdoa. And forevermore, that's how you... Nos anos 90 a gente tem a volta de um herói inspirado na Era de Prata, mas ele não necessariamente ele é moral, ele é um herói que tem as virtudes competitivas, se presume que ele é herói porque ele está fantasiado como herói, porque ele se apresentou como é o herói, mas não tem muita preocupação em discutir o que é o heroísmo e por que ele é herói. Aquele cara colorido é o herói, aquele é o vilão, eles lutaram, o herói venceu, isso é o suficiente. Hit Girl e Big Dad. Eles são super-heróis de verdade. Eu sou só um idiota num traje de mergulho. E nos anos 2000 vai ter a ideia junto com os quadrinhos políticos, do herói imoral. De tu pegar uma pessoa que talvez não tenha uma conduta exemplar e não tenha uma conduta honesta, mas que a gente pode contar uma história pelo ponto de vista dele, tudo bem. Sit up.
tu consegue entender como as mudanças na sociedade afetam a forma de desenhar e de escrever os quadrinhos, como essas mudanças sociais afetam as questões materiais, as questões formais dos quadrinhos e as influências que eles têm de outras artes, porque muito desse, como no Carlos da Era de Ouro, que tem influência do expressionismo, do barroco, dos anos 80, do romantismo, da literatura fantástica do século XIX, tu consegue entender uma genealogia daqueles quadrinhos e das teorias que embasaram eles, porque como acontece em todas as artes, existe uma inspiração baseada em questões teóricas e em questões sociais que os artistas se apropriam do tempo deles, da época que eles vivem, que eles se apropriam e manifestam naquela arte. Então, se essas teorias se aplicam a todas as formas de arte, a pintura, a escultura, a música, as artes tradicionais, e o quadrinho é uma arte, então essas teorias também têm que se aplicar a ela, porque o quadrinho ele não existe sozinho, ele não existe isolado das outras artes, ele é continuidade das outras artes. E conseguir usar as teorias das artes tradicionais nos quadrinhos ajuda a legitimar que sim, ele também faz parte daquele conjunto, ele não é uma produção que surgiu do nada sem relação nenhuma, ele sempre esteve vinculado. Tanto que as teorias usadas lá também se aplicam aqui.